Quem aí não adora quando chega aquele pacote que você tá esperando, ou até mesmo aquela blusinha que você comprou da China há um mês atrás que você já nem lembrava mais. Não dá pra negar que quando chega uma encomenda é uma alegria danada, né? Mas quem poderia imaginar que esse momento de prazer de consumo, que todos nós somos culpados, e pode assumir aí também que você ama, vai. Mas então, quem ia imaginar que isso se transformaria numa tragédia que levaria uma cidade inteira ao pânico e também ao FBI, a uma caçada com imagens que são dignas de filme de Hollywood que eu vou mostrar aqui. Então, vem comigo e vamos questionar a humanidade mais uma vez, né? Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su e sejam muito bem-vindos ao canal. Se vocês, assim como eu, gostam de histórias bizarras, crimes reais, teoria da conspiração, curiosidades, coisas assim bem bizarras e doida, não se esquece de já se inscrever aqui no canal. E lembrando que se você quiser e puder se tornar membro aqui no canal, a gente abriu para os membros. E lembre que eu vou fazer uma live por mês para quem for membro do canal. E bora pro vídeo! Hoje nós vamos mais uma vez lá para Austin, no Texas, nos Estados Unidos. Um fato curioso é que essa é uma das cidades com maior nível de escolaridade dos Estados Unidos. 52% dos moradores têm pelo menos um diploma de ensino superior. A cidade também é apelidada de Vale do Silício do Texas, em referência à região de mesmo nome na Califórnia, devido ao grande número de empresas de tecnologia que possuem sede ou escritórios por lá, como por exemplo Apple, Google, Amazon e entre outros aí. A economia é forte e com isso a qualidade de vida também é forte. E como toda grande cidade, Austin também tem seus problemas com violência. Mas ninguém estava preparado para os 18 dias de verdadeiro terror que toda a população passou no começo de 2018. Às 7 da manhã, no dia 2 de março, os moradores da rua Haverford Drive ouviram um barulho muito alto que fez até as janelas das casas tremer. Alguns vizinhos saíram das suas casas para tentar ver da onde veio aquele barulho horroroso, mas ninguém sabia direito o que estava rolando. Naquela manhã, Anthony Stephen House, de 39 anos, saiu para a varanda da frente da casa dele para fumar um cigarro. E enquanto ele estava lá na dele, fumando o cigarro dele, ele viu um pacote dos correios na porta da casa dele. Anthony era pai, marido e, como quase todo mundo da cidade, ele era formado pela Texas State University. Era um cara reservado e humilde e ele não era de ficar jogando conversa fora. Mas mesmo assim, os seus vizinhos gostavam bastante dele. Ele trabalhava como gerente de projetos para as pedreiras do Texas. E ele não se lembrava de estar esperando alguma correspondência, mas ele imaginou que fosse um pacote para a esposa dele, né? Quem nunca? Ele então se abaixou, pegou a caixa e mesmo antes dele entrar na casa, o pacote explodiu na sua mão, gente. Para piorar, a caixa estava cheia de pregos e pedaços de metal que foram ejetados em altíssima velocidade, acertando e perfurando Anthony da cabeça aos pés. Ai, credo. Com a explosão, ele foi arremessado para trás e já caiu numa poça do seu próprio sangue. Alguns segundos depois, o seu vizinho do outro lado, muito assustado com o barulho que ele tinha acabado de ouvir, olhou pela janela e viu seu amigo caído no chão. 911, do you need... Hey, I don't know what's going on. My neighbor, something exploded or something. There's blood everywhere. We need an ambulance immediately. A atendente do serviço de emergência foi guiando o vizinho no que fazer nos primeiros socorros para tentar salvar a vida do amigo. Mas, infelizmente, já era tarde demais. Além dessa tragédia sem sentido, outra coisa muito triste foi que a filhinha do Anthony estava a alguns metros de distância do pai quando tudo isso aconteceu e ela viu seu pai ser detonado bem ali diante dos olhos dela. Olha que horror. Ambulâncias chegaram em pouco tempo e logo a cena foi isolada. E aquilo não fazia o menor sentido. Muitas perguntas ficaram sem resposta. Por que deletar o Anthony? Por que usar explosivos? O que está acontecendo aqui, meu Deus do céu? Como o terrorismo é uma ameaça constante lá na terra do Tio Sam, assim que foi divulgado que uma bomba foi usada no ataque, o FBI foi acionado e assumiu o caso. Gente, como nessa história eu vou ter que falar muitas vezes a palavra. E o papai YouTube tá perseguindo o canal Que Mundo é Esse, constantemente desmonetizando os nossos vídeos, ou seja, sem ganhar nenhum din-din. A partir de agora eu vou substituir essa palavra por pipoco.
beleza? Porque se eu falo muitas vezes a palavra dá ruim. Mas voltando pra história. Investigadores do FBI chegaram e começaram a investigar milhares de estilhaços e a cena após uma explosão é sempre caótica. E muitas pistas que podem ajudar a identificar quem é que fez isso estão espalhadas ali por todo canto. O que o FBI achava mais difícil de entender era o porquê daquela vítima, por que escolher o Anthony. Ele era um cara super normal, agradável, tranquilo e não tinha inimigos nenhum. Um marido dedicado, um paizão, e na sua época de faculdade ele era um atleta excelente, de destaque e se formou com ótimas notas. Então tudo aquilo não fazia sentido. Todo mundo sabia que ele ia ser um cara super bem sucedido na vida e realmente ele cumpriu com todas as expectativas. Além do seu trabalho atual como gerente, ele também estava fazendo cursos na área de finanças e estava abrindo a sua própria empresa de investimentos. A ficha criminal dele era mais limpa que a cozinha da minha mãe. Beijo, mames! Os investigadores descobriram que o pacote foi entregue à mão e deixado propositalmente na varanda da sua casa, o que deixava tudo ainda mais suspeito, né? Não tinha sido enviado por correio ou algo assim. Logo, então, os agentes surgiram com uma teoria. Eles achavam que o pipoco tinha sido entregue na casa errada, na verdade. Isso porque o vizinho do Anthony era um traficante de drogas conhecido pelas autoridades e, para piorar a situação toda ainda mais, a casa dos dois era super parecida. Então, era possível que a caixa tinha sido entregue na casa do Anthony acidentalmente. Mas após investigarem isso mais a fundo, eles deixaram essa hipótese de lado. Inicialmente, a polícia não divulgou muito sobre o ataque, principalmente sobre a vítima. Eles fizeram isso porque se eles abrissem o jogo que o pipoco tinha sido enviado para uma pessoa completamente aleatória, sem ficha criminal ou nenhum envolvimento com crime nenhum, isso ia causar um pânico generalizado na população, né? Já que qualquer pessoa podia ser a próxima vítima e o autor do ataque estava solto por aí. There is no information that we have right now to believe this is anything other than an isolated incident. Por mais que os investigadores tenham feito um pente fino na cena do crime e usaram vários investigadores, praticamente nada de novo foi descoberto. A maior preocupação era que mais pipocos pudessem ter sido enviados para outras pessoas a qualquer momento, e eles estavam certos. Qualquer teoria de que o ataque ao Anthony tenha sido um crime encomendado e que ele era um alvo específico caiu por terra quando 10 dias depois, quando não um, mas 2 pipocos explodiram pela cidade de Austin. Vai vendo. My grandson is hurt, my daughter's hurt. Please hurt me. They're on their way. They opened a package from outside and exploded in the house. Dessa vez, a vítima foi um jovem talentoso de 17 anos chamado Dreelan William Mason. Ele era faixa preta em artes marciais e tinha sido aceito em várias faculdades de música com bolsa de estudos para tocar contrabaixo. Ele era atleta na escola, músico, um ótimo aluno. Então, quem ia querer fazer alguma maldade com Dreelan? Dreelan estava saindo de casa às 6h45 da manhã quando ele viu um pacote em frente à sua casa. Foi descoberto, assim como o caso do Anthony, que o pacote foi entregue na frente da sua casa por alguém e não pelos correios. O Dreelan acabou pegando o pacote, levou para dentro de casa e botou na mesa da cozinha. O pipoco detonou assim que ele tentou abrir e também feriu a sua mãe, Shamika Wilson, que estava perto do filho. E já estava meio que na cara que os dois casos tinham uma correlação. Afinal, até mesmo na terra maluca que é os Estados Unidos, não é todo dia que tem 2 ataques a pipoco na mesma cidade com o mesmo estilo, né? There's the possibility that these are related. So if you find any suspicious packages, do not handle them. A polícia e os investigadores estavam trabalhando na cena do crime. Até a mídia estava lá quando de repente veio um chamado no rádio policial falando que outro pipoco estourou do outro lado da cidade. You guys back away, back away, back away. Ladies, back away. Hey guys, it might be a bomb. Esperanza Herrera, de 75 anos, estava cuidando da sua mãe Mary, de 93 anos, quando ela viu um pacote que havia sido deixado na porta da sua casa. E a sua mãe sempre recebia encomendas com remédios ou até produtos para ajudar nos seus cuidados pessoais. Então ela não achou nada demais, pegou a caixa e trouxe para dentro de casa. E igualzinho aos 2 outros casos, assim que a Esperanza tentou abrir a caixa, bum! Embora ela fosse uma senhorinha de um pouco mais de 1,40 m, toda velhinha mesmo, o estouro acabou levando ela pro outro lado da sala. Só que a Esperanza sobreviveu ao ataque. Ninguém acreditava que ela ia resistir, já que um prego tinha atravessado a sua bochecha e cravado no seu crânio. Ai, credo.
Além de que o seu braço também estava dilacerado e a sua barriga também tinha sofrido ferimentos graves. Mas a vovozinha era dura na queda e se recuperou. Claro que ela ficou com algumas sequelas, mas mesmo assim, né? Agora não restavam dúvidas que isso era um ataque coordenado e que provavelmente era a mesma pessoa que estavam distribuindo os pipocos por aí. Eles começaram a vasculhar toda a cidade. Mais de 500 agentes de várias agências e departamentos começaram uma verdadeira caça ao maluco que estava fazendo tudo isso. Já tinham 2 mortos e 2 feridos e ninguém tinha nenhuma ideia por que isso tudo estava acontecendo. Parecia ser aleatório ou pelo menos semi-aleatório. As 2 vítimas fatais eram homens negros e as 2 feridas eram mulheres latinas. A polícia então surgiu com uma teoria de que isso podia ser um crime de ódio racial e o medo começou a se espalhar por Austin. What about a hate crime? Well, we know that the victims of these 3 incidents, 2 were African American and 1 was Hispanic. So again, we're not going to rule out the possibility that may be a motive. Ninguém sabia se ou quando o autor dos pipocos ia atacar novamente e onde seria esse ataque. As comunidades de negros e latinos estavam apavoradas pela cidade. Ninguém mais tinha coragem de pegar suas encomendas na porta de casa. Eu também não ia ter. Mas essa teoria de que os ataques eram contra uma determinada raça também caíram por terra 6 dias depois. Em um bairro de classe alta, 2 jovens brancos estavam andando pela calçada quando de repente, bum! Os 2 foram arremessados para o chão e caíram em chamas. Olha só, os 2 ficaram com ferimentos muito graves nas pernas devido aos pregos e pedaços de metais. Mas eles deram sorte e também sobreviveram. Embora o tipo de pipoco seja bem parecido aos anteriores, indicando que podia ser o mesmo maníaco, a maneira que ele executou dessa vez foi completamente diferente, com um detalhe bem assustador. Dessa vez ele não deixou a encomenda na porta da casa de alguém. E mais bizarro ainda é que ele usou um fio, tipo daquelas armadilhas que a gente vê em filme de guerra, sabe? Ele escondeu o pipoco na calçada e esticou um fio a poucos centímetros do chão até o outro lado da calçada. You see the line? This is they did in Iraq. Hey, Dooley, grab a piece of tape right here. A tape or cone. It's a tripwire. Tell your mess to stop right there. Where we have a confirmed tripwire. You have a tripwire. Everybody needs to hold where they're at. I need nobody else to drive in this intersection where the explosion happened. No one driving the intersection. Don't approach the intersection. Os 2 rapazes estavam apenas caminhando por ali quando eles tropeçaram nesse fio e ó, estourou tudo. Dessa vez a seleção das vítimas foi 100% aleatória. Não havia como o autor dos ataques saber quem estava passando pela calçada naquele momento específico. Assim, a teoria de que os ataques eram direcionados a uma minoria racial também caíram por terra. Para deixar esse ataque ainda mais cruel, o pipoco tinha sido escondido embaixo de uma placa que dizia: "Dirija como se seus filhos vivessem aqui". Olha que doido. Moradores daquela rua falaram que aquela placa não estava lá. Ou seja, o doido foi, comprou a placa e instalou ali especificamente para esconder o dispositivo. Só que mal sabia ele que isso ia ser um tiro no seu pé. Isso porque aquela placa não era muito comum e era vendida somente em um lugar específico da cidade. Vai vendo. Os agentes foram até lá e em pouco tempo eles conseguiram imagens do circuito interno de segurança e viram um possível suspeito comprando a tal placa dias antes. Finalmente parecia que os policiais estavam vendo uma luz no fim do túnel, né? Mas não deu nem muito tempo para comemorar, porque no dia 20 de março, às 12h45 da manhã, notícias de uma outra detonação começaram a surgir. Vou tomar um vinho hoje que é sábado. Já vou aproveitar e mandar um beijo para a Vitória do Piauí. Beijo, minha seguidora. O pipoco estourou enquanto estava sendo transportado numa esteira rolante num centro de distribuição do FedEx. Para quem a bomba era destinada, nunca foi revelado. Ninguém acabou ferido, mas agora o nível de preocupação aumentou ainda mais, porque o autor dos pipocos estava mandando as paradas pelo FedEx e não mais entregando pessoalmente. Maluco, né? O cara tava enviando tudo por correio mesmo. Essa mudança no modus operandi assustou todo mundo, porque agora podia ter bomba sendo transportada por todo o país, né? Pra deixar tudo ainda pior, eles conseguiram encontrar o código de rastreamento entre os estilhaços. Assim, eles descobriram que naquele mesmo código haviam 2 pacotes. Ou seja, 2 pipocos tinham sido despachados e a outra mão ainda estava por ali. Eles conseguiram rastrear e descobriram para onde o segundo pacote foi enviado. Os agentes ligaram para o centro de distribuição na tentativa desesperada de localizar o pacote e também para avisar os funcionários para tomarem cuidado. E vocês não vão acreditar,
o gerente do FedEx conseguiu localizar o pacote e ele estava na esteira, prestes a ser carregado numa van para sair no dia seguinte. Após fazerem um raio-x na caixa, foi confirmado que havia sim outra bomba ali. E o endereço do destinatário era uma igreja. Olha só. Os investigadores correram para as agências do FedEx, de onde esses pacotes haviam sido enviados, na esperança de identificar o maníaco por meio das imagens do circuito interno de segurança. O autor dos pipocos usava um disfarce, mas mesmo assim, o caixa conseguiu dar uma descrição para os policiais. Ele disse que tinha achado muito estranho quando aquele cara entrou ali, porque deu pra ver nitidamente que ele estava usando uma peruca, além de que ele também estava usando luvas de jardinagem. As imagens do estacionamento mostram esse homem entrando numa Ford Ranger vermelha. Os investigadores reconheceram a caminhonete. Era a mesma do que aquele homem que comprou a placa falando "dirija como se seus filhos vivessem aqui". E naquele dia também ele tinha comprado a luva de jardinagem do mesmo modelo. Quer deixar isso tudo ainda mais bizarro? O nome que ele tinha usado para enviar os pacotes era Kelly Kilmore. E esse sobrenome fake dele pode ser traduzido para "mate mais". Acredite se quiser. Usando as imagens do suspeito mais a placa da caminhonete, eles finalmente chegaram a um nome. E se você estava esperando que o suspeito fosse um homem meio maluco, aqueles clichê mesmo americano, pensa de novo. Mark Anthony Condit, de 23 anos, cresceu em uma cidadezinha chamada Pflugerville, no Texas. Sua família era extremamente unida e religiosa e ele tinha 2 irmãs. Ele estudou em casa com a ajuda da mãe. Depois, o Mark frequentou a Austin Community College entre 2010 e 2012 para estudar administração de empresas. Mas ele acabou trancando o curso. Seus amigos da faculdade falaram que ele era um cara bem na dele, mas gente boa. Como trabalho de uma aula de ciência política, ele teve que fazer um blog. Os investigadores acabaram vendo seus posts, mas não tinha nada que indicasse um possível desequilíbrio ou tendências criminosas. Era só um blog com algumas opiniões pessoais. Em um dos seus posts, ele escreveu e argumentou sobre ser contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Ele também era a favor da pena de morte, entre outros posicionamentos polêmicos. Mas até aí nada demais, né? A opinião dele. Após ele abandonar a faculdade, ele foi trabalhar na empresa do pai. Ele parecia estar feliz e a empresa da família estava crescendo cada vez mais, tanto que ele acabou comprando uma casa em 2017. Tudo parecia normal na vida do jovem Mark. Os seus vizinhos o descreveram como tranquilão, sempre na dele, mas sempre muito educado com todos. Quando foi divulgado que ele era o suspeito, seus vizinhos, familiares e todo mundo que conhecia o Mark ficaram de queixo caído. Pra eles não fazia sentido nenhum aquele cara super de boa ser o principal suspeito de algo tão abominável. A SWAT, junto com o FBI, começaram uma mega operação para tentar apreender o Mark. O plano era cercar sua casa à noite para invadir logo de manhã cedinho. Mas tinha um problema só. Eles estavam tentando rastrear o telefone do Mark para confirmar que ele estava mesmo em casa, mas o seu celular estava sem emitir sinal nenhum. Provavelmente estava desligado desde que o seu nome foi divulgado. O Mark era um cara esperto e sabia que provavelmente os agentes federais já estavam na sua cola e que eles iam usar o seu celular para encontrá-lo. Mas mesmo assim, na noite do dia 20 de março, essa casa estava completamente cercada por policiais à paisana, prontos para entrar em ação. Mas pouco depois de 1 da manhã, tudo mudou. Aparentemente, o Mark não resistiu, assim como fazem vários assassinos em série. Ele queria saber o que os noticiários estavam falando sobre ele, então ele ligou o celular e ficou lendo os artigos na internet. Assim que ele ligou o aparelho, a torre próxima de onde ele estava foi identificada. Oficiais da SWAT correram para o local e, ao se aproximarem de um estacionamento de um hotel, viram que ele estava sentado dentro do carro. Então, os oficiais começaram a cercar o carro de longe, na tentativa que ele não percebesse essa aproximação, além também do medo que ele pudesse ter um outro pipoco dentro do carro, né? Só que parece que o Mark se ligou que alguns carros pretos estacionaram ali por perto, mas ninguém saiu do carro, né? Muito suspeito. E agora começa mais uma daquelas cenas de perseguição digna de filme que americano gosta de fazer, né? O Mark ligou o carro e começou a sair do estacionamento que ele estava. Imediatamente, vários carros à paisana começaram a seguir ele. Poucos metros à frente, o Mark começou a acelerar com força e ficou óbvio para os agentes que ele tinha se ligado que eles estavam seguindo ele. Ele estava indo em direção à avenida principal da cidade em alta velocidade. Os agentes então começaram a perguntar para o comando no rádio o que fazer, já que aquele era o pior cenário e totalmente fora do planejado. Agora eles tinham um suspeito, provavelmente com uma bomba
correndo na avenida principal e a chance de dar M era enorme. Para piorar, os agentes estavam em carros e vans comuns. Não era a prova de bala ou preparado para resistir uma explosão se batessem com força ali no Mark. Todo mundo podia ir para os ares, né? Foi quando veio a ordem do comando pelo rádio. Parem ele, custe o que custar. Olha, eu vou te falar, eu tiro o chapéu para esses homens. Policiais e agentes de elite que colocam a sua própria vida em risco todo dia em situações bizarras como essa. E vocês vão entender daqui a pouquinho do que eu tô falando. Uma van acabou passando o Mark e começou a frear na frente dele. Então veio outra por trás e bateu com tudo nele, tirando ele da pista. Os agentes desembarcaram dos seus carros e foram correndo em direção a ele. O protocolo é ir em direção ao lado do motorista, mas como o carro tinha ficado no canteiro central, eles tiveram que ir no do passageiro. E de repente, agora olha só a sorte que esse policial teve. Ele foi atingido por estilhaços de vidro e metal, mas se ele tivesse do lado do motorista, dá pra ver nas imagens que a energia da explosão toda foi pelo lado do motorista e com certeza esse policial ia ter sido uma outra vítima fatal. Eu não preciso nem dizer que o Mark virou purpurina, né? Ele morreu na hora. Agora que o maluco já tava sentadinho no colo do capeta, a pergunta que não quer calar é: por quê? Por que ele colocou os pipocos na casa de pessoas completamente aleatórias? Os investigadores pensaram que eles iam ter essas respostas quando eles encontraram o celular do Mark no carro e viram que ele gravou um vídeo de confissão de 25 minutos enquanto ele estava parado naquele estacionamento. O vídeo nunca foi divulgado, mas os investigadores falaram que ele ficou a maior parte do tempo falando sobre os pipocos que ele construiu e no final, na hora de falar sobre o motivo que ele fez isso, ele simplesmente disse: eu não tenho motivo nenhum para o que eu fiz. Eu simplesmente sou um psicopata. Eu sempre soube que eu era um psicopata e eu gosto da adrenalina de matar pessoas. Eu até queria sentir algum arrependimento, mas eu simplesmente não sinto. Meu Deus do céu, né? Dá até um frio no espinho aqui. Ele ainda completou falando que sabia que ia acabar sendo pego, então que o seu último ato seria ir até um McDonald's e transformar todo mundo que tava ali em purpurina junto com ele. Ainda bem que não deu tempo, né? Mesmo com o Mark neutralizado, ninguém ainda estava 100% salvo, porque ainda era possível que ele tivesse enviado mais pacotes pelo país inteiro. Não preciso nem dizer que por mais de uma semana todo mundo lá nos Estados Unidos estava se borrando de receber ou abrir encomendas dentro de casa. Mas ainda bem que ele não tinha mandado mais nada. A polícia também invadiu a sua casa e logo descobriu que ele tinha muito material para fazer mais pipocos, ainda maiores e capazes de fazer mais estrago em massa. Que loucura, né, gente? Realmente, que mundo é esse que a gente tá vivendo? Então é isso, pessoal. Essa foi a história de hoje, assim, muito doida, né? A gente tem que combinar que, pelo amor de Deus, já fica ligado aí se receber um negócio aí do Shein, AliExpress, presta atenção. Gostou? Já comentou, já curtiu, já se inscreveu aqui no canal, ativou o sino da notificação? Faz tudo isso aí que ajuda muita gente aqui no canal. E aproveita e manda logo esse vídeo pra um monte de gente aí, beleza? E fiquem ligados pro próximo vídeo. Falou! Eu vou tomar mais vinho.